Em média, 26 anos. Milena foi assassinada quando saía do trabalho no Hospital das Clínicas. Lembra desse caso? Hilário não aceitava o fim do relacionamento, segundo as investigações. E aí, olha só, a Lourdes Barbosa, telespectadora do Fala Espírito Santo, ela enviou uma pergunta que ela quer saber o seguinte, doutor Rivelino. Explica o que significa 32 anos em regime fechado. Né, que tem gente que pensa assim, esses 32 anos vão ser atrás das grades. No final disso tudo, ela pergunta se isso não vai, na prática, se resumir no máximo 5 anos de prisão. Ótima pergunta. É assim, na verdade, no nosso país, não existe prisão perpétua nem pena de morte. Então, nós adotamos 3 formas de cumprimento de pena, no regime fechado, semiaberto e aberto. E a progressão dos regimes da pena, ou seja, a pessoa é presa para cumprir uma pena, tem que cumprir 2 requisitos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo é de tempo de cumprimento de pena, subjetivo é de bom comportamento. Então, ela começa a cumprir uma pena, por exemplo, maior que 8 anos em regime fechado, cumpre parte dessa pena, passa para o semiaberto, cumpre mais parte dessa pena, passa para o regime aberto. Então, na verdade, a nossa lei estabeleceu a possibilidade de progressão dos regimes. Então, uma pessoa, por exemplo, que é condenada a 32 anos de prisão no regime fechado, o regime fechado, Roberta, é inicialmente fechado. Não existe nenhuma pena no nosso país que a pessoa cumpra tudo no regime fechado. Não existe nenhum crime. Por quê? Porque a Constituição prevê a possibilidade de progressão dos regimes. Cumpriu parte da pena, progride para um regime menos rigoroso. E essa parte da pena varia de 16% a 70% da pena, a depender do crime que a pessoa cometeu. Então, ela vai cumprir parte da pena, vai progredir do regime fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Todos os crimes, não tem distinção, não tem crime hediondo. A lei de crime hediondo, por exemplo, que entrou em vigor em 1990, a Lei 8.072, ela dispunha que quem cometesse crime hediondo ia cumprir a pena no regime integralmente fechado. E isso é inconstitucional. Quer dizer, a Constituição prevê a progressão dos regimes. Mas a pessoa precisa ficar presa no regime fechado integralmente. Bom, então a gente precisa mudar a lei. A lei maior do nosso país, que é a Constituição, prevê a progressão dos regimes. Por quê? Porque o objetivo das penas são 3: punir, prevenir e ressocializar. O objetivo maior de prender as pessoas é punir e fazer ela reaprender a viver em sociedade, quer dizer, ela voltar ao nosso convívio. É isso que a lei prevê. Não é que o juiz é bonzinho, o promotor não é bom, o advogado, a sociedade permissiva. Não. A lei fala assim, a Constituição fala que as pessoas têm o direito de progredir em um regime e serem reinseridos na sociedade, não obstante o crime que tenha cometido. Agora, quem sofre isso na pele, eu percebi a sua expressão, seu Francisco. Você fez uma expressão de indignação com que o doutor Rivelino foi explicando pra gente. Fala pra gente no microfone. Como o doutor explicou, né? A pessoa comete um crime bárbaro, né? Sequestro, caso privado, estrangulamento, né? Atropelamento. Faz um crime terrível. Aí vai preso, fica aí, se der uma pena máxima, que como eu espero que eles tenham uma pena máxima, né? Aí tem aí 30, 40 anos, sei lá, como o doutor falou, não fica aí 10 anos. Aí a impunidade, ela ajuda, a própria impunidade ajuda a injustiça, entendeu? Vale lembrar também, Roberto, só para esclarecer que assim, no nosso país também, a lei fala que as pessoas só podem ficar presas no máximo de 40 anos. Então, mesmo que a pessoa seja condenada a 120 anos, como que uma pessoa é condenada a 120 anos? Por exemplo, se ela tirar a vida de 5 pessoas, ela pode ter uma condenação de 120 anos, embora ela só fique 40 anos no máximo presa. Por que então o juiz condena alguém a 120 anos se ele só fica 40 anos no máximo? É uma pergunta que a gente se faz, né? Porque os 120 anos vão refletir naquilo que eu disse, no tempo de
cumprimento da pena para ele progredir. Então, quer dizer, 120 anos, se ele for condenado, ele vai ter que ficar mais tempo no fechado até passar para o semiaberto, mais tempo no semiaberto para passar para o aberto. Por isso que, às vezes, a gente tem uma pena, embora o Código Penal prevê que as pessoas só fiquem presas pelo no máximo de 40 anos, uma condenação, por exemplo, de 120 anos, porque isso vai implicar nessa progressão dos regimes de cumprimento das penas. Agora, no caso da Marciane, doutor Rivelino, a pergunta que a gente se faz é, cabe recurso? Porque o advogado de defesa do acusado, né, que agora já foi condenado, o advogado de defesa queria até mesmo tentar transformar isso, ao invés de ser tentativa de homicídio, em lesão corporal grave, né? Existe essa chance? Existe essa chance que é assim, olha, quando as pessoas são submetidas a um julgamento pelo tribunal do júri, os jurados, que são as 7 pessoas que são escolhidas entre membros da sociedade, decidem se a pessoa tem que ser condenada ou absolvida, e dessa decisão de condenação ou de absolvição cabe um recurso chamado recurso de apelação. Esse recurso de apelação é encaminhado para o Tribunal de Justiça. 3 desembargadores vão analisar se é caso, por exemplo, de redimensionar essa pena, aumentar ou diminuir a pena. E os recursos, Roberta, na verdade, eles valem tanto para a acusação quanto para a defesa. Então, pode haver recurso, sim, dessa decisão. Esse recurso vai para o Tribunal de Justiça, 3 desembargadores julgam. Desse julgamento do Tribunal de Justiça, cabe um recurso chamado recurso especial para o STJ e também cabe um recurso chamado recurso extraordinário para o STF. Terminados esses recursos STJ e STF, o processo transita em julgado e aí a gente está diante de um cumprimento de pena. Gente, quem acaba de chegar aqui no nosso estúdio é a Marciane. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui no estúdio do Faro Espírito Santo. Foram 4 anos esperando por esse momento, né? Qual é o seu sentimento com a decisão do julgamento? Marciane, boa tarde, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, gente, boa tarde. É uma mistura de sentimento. Se torna um sentimento de raiva, de indignação, de injúria. Podia colocar como de alegria, mas eu não gostaria que fosse de alegria, mas algo que foi justo. Alguém me viu. Alguém me enxergou, alguém viu, caraca, realmente machucou essa garota, realmente feriu ela. E ninguém soube como ela ia ficar, como ela ia sobreviver. Então, esse momento foi um momento não só meu, mas de muitos que acompanharam o meu caso. De muitos que, quando eu estava na rua, fazia uma entrevista ou qualquer outra coisa, perguntava: quando que vai ser o julgamento? Eu falei, gente, eu não sei. Que dia vai ser? O que você vai falar quando você vê ele? Eu falei, gente, eu tenho trilhões de coisas, mas talvez na hora eu devo mudar o script todo, eu devo mudar até minhas próprias falas. É um momento que eu posso dizer, poxa, que bom, a justiça foi feita. Quantas Marciane na vida morreu sem ter justiça? Quantas Marciane ainda na vida está esperando uma justiça e muitas vezes o agressor está solto? Está ameaçando, está amedrontando porque não pegou ele, ou se pegou já soltou. Então, quantas Marciane? Graças a Deus eu fui uma das Marciane que eu tive... Vou botar assim, entre aspas, né? Vou botar uma sorte que alguém me achou e decidiu assim, não, vamos julgar a causa dessa garota. Olha como ele está. É por isso que a gente te apresentou hoje aqui na abertura do estúdio como uma mulher muito guerreira. Você é muito forte, Marciane. E aí, foram 8 horas de julgamento. Foi a primeira vez que você ficou, gente, foi a primeira vez que ela ficou frente a frente, cara a cara com o André. Sim, foi a primeira vez. Qual foi o seu sentimento? Eu não tive muita reação, não, porque tanto, para ser bem honesta, na minha mente eu já estava nessa expectativa que um dia nós dois ia ter que bater de frente, que um dia ele teria que ver a imagem que Deus fez, né, a estrutura perfeita que Deus fez e ele veio e borrou a imagem perfeita que Deus fez na minha vida. E ele veio e borrou. Então, um dia eu teria que encontrar com ele, um dia eu teria que estar de frente a frente com ele e para perguntar a ele como é que ele se sente no meio disso tudo. O que ele está vendo nesse exato momento, se ele estava feliz, se ele está contente. A resposta dele foi não, mas eu não bem baixinho. E fiquei mais ou menos assim, vamos botar nem um minuto, falei, agora você olha para essa imagem. Algum momento ele ficou sensibilizado com
com o que ele fez, com a sua imagem, como você bem disse, né? O que Deus criou de perfeito e o que ele fez? Creio eu que eu não consegui ver Ele não expressou isso? nada. Eu acho assim, até quem estava vendo, quem estava ali, conseguiu chorar pela imagem que foi vista. Ele não demonstrou um momento assim, caraca, olha a merda que eu fiz. Não teve uma demonstração sequer Não de consegui arrependimento? sentir isso nele, aquela demonstração. É como você ganha um presente, automaticamente essa alegria, caraca, que presente top. Ou alguém vem te visitar e fala, nossa, que bom que você veio. Então não foi aquela reação de, caraca, olha a merda que eu fiz. Se ele pensou, foi só em mente, mas não pronunciou, não